companheiros. É um prazer estar de volta para continuarmos a falar algumas palavras a respeito da doutrina dos Espíritos, que é a doutrina que nos consola, nos comove e nos dirige para um futuro melhor, em paz com as nossas consciências. Hoje, atendendo um convite dos companheiros da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar, a quem agradecemos pelo convite, pela confiança em retornar a nos dirigirmos a esses companheiros a quem temos uma estima especial. E gratidão também, por que não dizer, por sempre nos convidar a comparecer para conversarmos a respeito mais sobre a doutrina espírita. Hoje foi solicitado que falássemos a respeito da questão 958 e 959 do Livro dos Espíritos, que fala das penas e gozos futuros. E o tema que vamos nos deter um pouco mais é que fala sobre o porvir e o nada. É sempre inquietante para o homem saber o que vem após a desagregação do corpo físico. Se vem alguma coisa, se existe alguma coisa, se não existe nada. E se existe, que tipo de futuro aguarda o que sobra da decomposição celular por ocasião da morte do corpo. Isso tem suscitado muitas dúvidas, muitos debates, muitas colocações filosóficas, e as religiões, de maneira geral, não têm oferecido ao homem um roteiro seguro que lhes assegure com certeza qual seria a destinação sua após a desagregação celular, após a morte física, né? Então Kardec começa com a questão 958, porque o homem porque tem o homem instintivamente horror ao nada? É porque o homem tem horror ao nada, né? Por que me causa repulsa a ideia de saber, ou de imaginar, melhor dizendo, que após a morte do corpo nada existirá? Que tudo que aqui foi semeado, que tudo aqui foi planejado, tudo que aqui foi vivido, de nada adiantou. Não adiantou os amores que eu cultivei, as companhias que tive, os amores que despertei, a convivência que tive, né? Os amigos que granjeei. Isso tudo seria para o nada. Então o homem fica muito inquieto com isso. Por que tanta coisa realizada para no fim nada disso ser aproveitado, né? Então por que isso causa tanto horror ao homem, né? Embora muitos assegurem que nada vai existir além da morte do corpo físico, essa afirmativa é feita de uma forma assim que não retrata na verdade o que o homem tem intimamente no seu pensamento, porque ninguém gostaria. Imaginemos nós, se pegássemos uma estrada e começássemos a caminhar sabendo que em algum momento nunca vamos encontrar o fim, porque nada vai existir. Se caminharemos, nunca chegaremos a lugar nenhum, ou se chegarmos não encontraremos nada. Qual o estímulo que teríamos para continuar empreendendo essa caminhada? Porque estamos caminhando em busca do nada. Então qual o sacrifício que vale para nós caminhar ao encontro daquilo se não vamos encontrar nada? Porque nossa vida tem que ter um objetivo, nossa vida sempre tem um objetivo, né? As meninas e os meninos, quando são ainda na idade infantil, sonham em um dia ser criança, em um dia ser jovem. E quando chega a juventude, a puberdade, sonham um dia se tornarem adultos. E quando se tornem adultos, tem como objetivo consorciar-se, encontrar o matrimônio. E quando há esse matrimônio, pensam em procriar, em ter seus próprios filhos, e daí ter netos. E, se for um casamento feliz, encaminhar com a sua companheira ou com o seu companheiro até o fim dos seus dias na vestimenta física. Então, tudo na nossa vida tem um objetivo. Então, como conviver com a ideia do nada?
Então isso é alguma coisa que inquieta sobremaneira o ser humano. Então é essa pergunta que Kardec fala: por que tem um homem instintivamente horror ao nada? Os espíritos respondem: porque o nada não existe. Né? O nada não existe. Seria como se Deus, como criador de tudo, criasse alguma coisa e a ela não destinasse coisa alguma. Né? Vamos criar um homem, mas para que serve o homem? O homem não serve para coisa nenhuma. Só para uma vida única, só um fantoche, sem nenhum objetivo maior. Então isso nos chocaria profundamente, porque agrediria frontalmente a ideia da sabedoria de Deus. Então o homem se debate com essa ideia de que do nada, mas ele sabe que instintivamente o nada não existe. Só que, como a gente falou anteriormente, as religiões não têm oferecido ao homem uma justificativa melhor que o possa preencher os vazios das suas indagações, respondendo: existe alguma coisa? Existe, sim, existe. Então, o que existe, como existe, por que existe, para que existe? Então, as religiões não têm, de alguma forma, não têm preenchido essas lacunas, essas questões que são sempre feitas pelo homem. Então, na verdade, quando o homem colhe as informações e as informações não o satisfaz, eles preferem então não acreditar em nada, já que aquilo que lhes foi oferecido para a crença não choca-lhes o bom senso, né? Porque são promessas ou questões respondidas de uma forma bem alegórica, bem vazia, de forma que não satisfaz plenamente aquilo que nós buscamos com seriedade. Então, Kardec pergunta: se o nada não existe, de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Bom, o homem diz que não existe o nada, mas ele sabe que no fundo existe alguma coisa. Então, de onde vem essa crença? Né? Nós sabemos que nós não estamos nas nossas primeiras encarnações. Não é a nossa primeira encarnação. No meio espírita disse, e é verdade, nós asseguramos, Kardec coloca sempre isso, de que há o esquecimento do passado. Tudo que vivemos em outras situações, em outras encarnações, são esquecidas. É verdade, são esquecidas, mas são esquecidas as experiências pelas quais passamos. As experiências que foram vividas, o meu relacionamento com um ou com outro, o espírito que hoje está encarnado conosco, essas experiências elas não são reveladas, elas são guardadas na nossa consciência espiritual. Mas as impressões, as marcas dessas existências, essas ficam gravadas para sempre conosco, né? E algumas ficam gravadas de maneira tão forte que às vezes de forma tão traumática que precisamos buscar apoio e tratamento para descobrir qual foi o trauma que nos causou esse mal-estar que sentimos nesta encarnação. Inclusive, algumas pessoas recorrem à regressão de memória, porque nós temos um mal-estar que nos oprime agora e que não se descobre qual foi a causa. Normalmente as pessoas alegam dores de cabeça, pesadelos constantes, sempre com uma mesma situação, sonhar que está desencarnado, que está sendo assassinado. São alguns exemplos que a gente já ouviu e que não encontra nenhuma correspondência ou explicação na vida presente, né? E às vezes causam traumas, insônias, dores de cabeça, surtos psicóticos, algumas outras situações que incomodam bastante e que a medicina tradicional não consegue resolver com as suas soluções farmacológicas. Não há medicamento que faça com que aquele mal-estar seja suprimido daquela criatura. E então essas pessoas vão buscar então apoio psicológico. O psicólogo também faz uma varredura, ou melhor dizendo, varredura não é um termo próprio, fazem uma análise profunda, psicanalítica, em tudo que se passou na vida do paciente, tudo que ele contou, tudo que ele expôs, e não encontra também nenhuma causa que justifique aquele mal-estar. Então, as pessoas são aconselhadas, em alguns casos,
a fazer uma chamada terapia de vidas passadas, a famosa TVP, né? Que só é indicada, só é aconselhada para fins terapêuticos, nada por curiosidade, se querer saber quem eu fui ou quem deixou de ser em outra encarnação, simplesmente por curiosidade não é alguma coisa que seja aconselhável. Mas quando nós temos esses traumas que não conseguimos solucionar com os recursos que temos, então vai se buscar a terapia de vidas passadas. E quando há a regressão de memória, que é a regressão de memória vai desde a nossa vida presente até na idade infantil e ultrapassa a idade fetal, chegando até a outras vidas e vai regredindo até outras vidas, e se encontra em algum momento, quando esse espírito estava encarnado num corpo diferente, logicamente, do que temos agora, que houve ali algum trauma, alguma experiência que foi tão traumática que deixou uma impressão muito forte e que esse espírito conserva e leva para outras vidas, se manifestando agora na situação de mal-estar. Uma situação que foi mal resolvida e que acompanha aquele espírito em outras encarnações e principalmente na presente encarnação, causando esse mal-estar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que embora o espírito, agora encarnado, seduzido pelas coisas materiais, pela necessidade de sorver toda a materialidade que está ao seu alcance, né, como se a vida fosse uma só, né, e ele precisasse sorver, aproveitar tudo que está ao seu alcance, não há espaço para a crença em vidas futuras. Então o homem se torna materialista. E, curiosamente, né, não coincidentemente, Kardec diz no Livro dos Espíritos que o único princípio ao qual o espiritismo deve combater e concentrar aí todas as suas baterias é contra o materialismo. Porque o materialismo faz com que as pessoas sejam egoístas, sejam orgulhosas, tenham todos os problemas que a materialidade pode causar ao caráter de alguém. É a ganância, é qualquer outro tipo de coisa, porque se eu sei que a vida é só agora, o que eu procuro fazer? Eu procuro sorver tudo que eu posso nesse momento, já que daqui a pouco estarei caminhando para o túmulo. Então eu preciso sorver toda a materialidade, todos os bens materiais, todos os gozos materiais que estão ao meu alcance, não é isso? Então esse materialismo é que cega o ser humano, e como ele não consegue enxergar ou ser satisfeito de forma convincente numa realidade, numa vida espiritual, ele então encontra aí uma justificativa maior para extravasar toda a sua materialidade. Logicamente que o espiritismo vem avançando no sentido de mostrar para as pessoas que a vida é uma só, no sentido da vida física. Esse cidadão que nós estamos vendo hoje, que está gravando esse vídeo, né, devidamente denominado Carlos Rogério da Silva, né, do sexo masculino, espírita, essa existência, essa vida é única, né? Mas o espírito que vai sobreviver à decomposição celular, quando esse corpo não oferecer mais uma forma de locomoção e de satisfação a veicular as emoções e as sensações do espírito, esse corpo morre e o espírito, Carlos, que animou o cidadão Carlos Rogério, vai para o mundo espiritual, né? Vai fazer o que nós chamamos de uma reciclagem, fazer um apanhado de como foi a sua vida, a sua existência, né? E preparar uma nova existência num novo corpo, sob uma nova personalidade, ou sob um novo personagem, né? Mas o espírito que Carlos Rogério, que vai desencarnar daqui a algum tempo, vai esquecer essas experiências que passou, mais as sensações que essas experiências causaram, as impressões vão acompanhar o espírito para sempre, né? Guardada. Então, por isso que o homem tem instintivamente a certeza ou a noção de que existe uma vida futura. Porque ele sabe que lá atrás, né,
ele viveu algumas experiências, e ele guarda algumas coisas que nessa vida se manifestam. Nós podemos ter um exemplo bem prático. Por exemplo, se formos tirar, nós somos espíritas há tanto tempo, ou melhor dizendo, vamos sair da área da religião e vamos buscar a nossa sabedoria própria. Será que nós temos plena convicção de que tudo que sabemos hoje, aprendemos hoje, nessa encarnação? Podemos assegurar com certeza que tudo que sabemos hoje, toda nessa sabedoria em qualquer terreno, em qualquer área, né? Inclusive na área da sabedoria humana, tudo foi conquistado nessa encarnação. Não podemos conjecturar de que tudo que nós sabemos hoje é uma mistura, um misto do que aprendemos hoje com aquilo que o Espírito vai buscar na sua caixinha e trazer de volta, incorporar a nossa experiência que já temos hoje, né? Por exemplo, nós podemos ter exemplo bem claro disso quando nós começamos a fazer algumas situações, resolver alguns problemas, em que a gente vai começando a resolver e as soluções vão vindo imediatamente sem que a gente saiba como chegou àquela situação, né? Parece que a gente já tinha aquelas noções guardadas dentro de nós e aquilo vai se manifestando. O que é isso? São coisas que nós trazemos de outras encarnações. São chamadas ideias inatas, ou seja, são ideias não nascidas, que não nasceram agora, mas que vêm lá de trás nos acompanhando na nossa caminhada de espíritos imortais. Então a primeira situação que nós temos de que por que nós guardamos em germe essa ideia de futuro, é uma ideia. A primeira ideia é essa, de que nós guardamos experiências de outras vidas. E a segunda é que quando estivemos no plano espiritual, muitas situações que estamos encarando agora, né? Ou seja, lá no plano espiritual nós aprendemos muita coisa, e aprendemos lá para nós no plano espiritual, é normal o conhecimento de que há uma vida futura. No plano espiritual isso já é matéria já consolidada. Nós sabemos no plano espiritual que nós acabamos de retornar de uma experiência e vamos daqui a algum tempo partir para uma nova experiência. Então isso já é alguma coisa muito consolidada na nossa consciência espiritual. E quando reencarnamos, o corpo com certeza ele abafa muitas coisas, muito conhecimento que o espírito traz consigo, mas não consegue abafar aquelas coisas que são convictas na nossa consciência espiritual. Então, os princípios que temos para nós hoje, como o conhecimento da vida futura, a reencarnação e outras coisas, mesmo para o homem comum que não tenha religião, né, no caso, em algum momento ele tem aquela pequena dúvida, mesmo ele sendo materialista, em alguns momentos ele tem aquela dúvida, será que é mesmo assim? Essa dúvida é por conta daquilo que ele traz lá no seu subconsciência, na sua consciência espiritual. Mas como ele não encontra no mundo físico alguma coisa que corrobore, que traga para que desestampe, que tire aquela dúvida que ele carrega com ele, ele prefere então conviver no terreno da dúvida, já que não há nenhuma explicação lógica e convincente que o faça abandonar daquela postura de materialidade que ele carrega. Então, na verdade, todos somos essa ideia do nada. É uma ideia que interessa muito ao materialista, mas que não encontra consistência, porque nós, instintivamente e espiritualmente, sabemos que nós somos seres espirituais, criados para a felicidade, e que de passo a passo vamos conquistando a nossa felicidade, à custa de muito sacrifício, de muito trabalho, muita abnegação e, sobretudo, de muito evangelho praticado em nome do Cristo. Muita paz a todos, muito obrigado.